Mikami era um perdedor feio, repugnante e sem valor, cujo maior feito na vida foi ser virgem por 37 anos e ter sua namorada traindo-o com seu melhor amigo bilionário Tamura. Mas quando ele foi convidado para o jantar de noivado, Faka-kun estava pronto para Isekai outra vítima, e um nojento começou a correr em direção a eles. No entanto, Mikami empurrou Temura para salvar sua vida, mas a faca foi cravada profundamente em seu abdômen. Enquanto o sangue começava a deixar seu corpo, ele percebeu o quão dolorosamente quente estava. Mas naquele instante, a voz de Deus apareceu em sua cabeça, concedendo-lhe a habilidade de resistência ao calor. E quando ele se perguntou por que estava prestes a morrer de uma morte dolorosa, Deus lhe concedeu invencibilidade a ataques físicos junto com a habilidade de anulação da dor e começou a criar um corpo que não requer sangue. Em seus últimos momentos, ele se perguntou por que viveu uma vida tão patética, onde seu próprio melhor amigo roubou o amor de sua vida e pensou que o mundo era frio. Mas depois de soltar essas palavras, Deus concedeu-lhe a habilidade de resistência ao frio e a fundiu com a habilidade de resistência ao calor, criando a lendária habilidade única de invencibilidade térmica. Em suas últimas palavras, ele pediu ao amigo para apagar seu histórico e destruir seu disco rígido, e desejou não ter morrido como um virgem feio e inútil. Então, em sua próxima vida, ele jurou dormir com todas as garotas que encontrar e nunca pagar pensão alimentícia. Assim, o sistema concedeu-lhe a lendária habilidade de predador. Com sua alma deixando o corpo, ele percebeu que nem mesmo um mago conseguiria permanecer virgem por 30 anos. Então Deus lhe deu a habilidade única de grande sábio. Após soltar seu último suspiro, a alma de Mikami foi transportada para outro mundo, onde ele ganharia as habilidades mais poderosas e construiria sua própria civilização com as garotas monstro mais atraentes. Mas antes que pudesse se mover, percebeu que havia reencarnado como um slime cego e inútil, e começou a testar seus poderes, dissolvendo as ervas curativas nas cavernas. Por centenas de anos ele começou a consumir tudo o que encontrava na caverna, mesmo que seu corpo nunca precisasse de comida ou sono. E quando ele se perguntou para onde a comida estava desaparecendo, a voz de Deus lhe disse que isso fazia parte de sua habilidade predadora. A habilidade quebrada que lhe permite armazenar e analisar infinitamente cada objeto que ele come. Após analisar as ervas Hipocut que vinha consumindo, a habilidade do grande sábio revelou que ele era capaz de criar poções de cura a partir delas. Então ele começou a consumir o restante das ervas e convertê-las em poções de cura. E quando a caverna ficou sem ervas, ele encontrou um cristal raro e o devorou instantaneamente. Enquanto continuava consumindo o restante, ele acidentalmente escorregou do penhasco e caiu na água. Então, sem a habilidade de nadar, ele percebeu que estava prestes a morrer novamente. Mas sabendo que não pode morrer duas vezes como virgem, ele começou a engolir toda a água para se impulsionar para fora da situação, e jurou desenvolver enredo nesta vida. No entanto, ele se impulsionou rápido demais e se chocou contra uma barreira que o derrubou e destruiu seu corpo. Mas depois de regenerar seus danos, ele ouviu uma voz maligna chamando-o de pequeno. A princípio, o trauma de Mikami de sua vida anterior fez com que ele pensasse que estava se referindo ao seu Peter de milímetro, mas o dragão gritou para ele já ouvir. O nojento slime pediu desculpas porque não conseguia ver nada, então o dragão prometeu dar-lhe visão sob duas condições, que eram fazer-lhe companhia e não gritar quando o visse. Assim que Mikami concordou, ele ganhou a habilidade extra de sentido mágico, uma das 10 habilidades proibidas no mundo. Diante de seus olhos, ele foi capaz de ver todos os minérios na caverna, mas instantaneamente ficou deprimido ao perceber que era apenas um slime sem valor. Mas quando ele olhou para o dragão, começou a gritar por causa de quão feio ele era, e o dragão se apresentou como o dragão da tempestade Veldora, dos únicos 4 verdadeiros dragões neste mundo. Há 300 anos, ele foi selado após transformar uma cidade inteira em cinzas por acidente. E quando o herói do mundo o derrotou, ele foi aprisionado com a habilidade única dela, prisão ilimitada. Depois de ouvir sua história, Mikami lembrou-se de como se sentia solitário sendo virgem por 37 anos. Então perguntou a Veldora se eles poderiam se tornar amigos. No entanto, Veldora era um típico tsundere idiota e disse que não era como se ele quisesse ser amigo dele ou algo assim. Baka, você não acha isso suspeito? Depois de concordar em se tornarem amigos, o dragão revelou que só tem 100 anos restantes antes que toda a sua magia acabe, e que esta caverna estava cheia de minerais raros porque estava absorvendo toda a sua energia. No entanto, Mikami não queria perder seu único amigo, então ele tentou usar sua habilidade predadora na barreira para atravessá-la, mas o resultado foi um fracasso, assim como em sua vida anterior. Damn! A única possibilidade de eles escaparem desta prisão era analisar a barreira de dentro e de fora. Mas como as habilidades de Veldora estavam seladas, ele precisaria de muito tempo antes de conseguir quebrar a barreira. No entanto, Mikami não queria perder seu novo amigo, então planejou colocá-lo dentro de seu estômago enquanto viajavam, dando tempo a ambos para quebrar o selo.
Depois de ouvir sua ideia genial, Veldora riu e concordou, feliz por se tornar parte de suas novas aventuras. Mas antes de começarem, Veldora decidiu dar-lhe um nome para que pudessem se tornar uma família, mas pediu ao Slime para nomeá-lo primeiro. Enquanto Mikami pensava em um nome legal para dar ao dragão da tempestade, ele decidiu chamá-lo de Tempest. Depois de gritar de desgosto sobre seu nome, ele achou que era o melhor nome já dado e decidiu chamar Mikami de Rimuru Tempest. Naquele instante, uma luz emanou na alma de Rimuru, gravando o nome em sua própria existência, tornando-os uma família naquele dia. Antes de partir, Rimuru usou sua habilidade quebrada para encapsular a barreira e começou a engoli-la. Sua grande habilidade de sábio começou a analisar a habilidade de prisão ilimitada, mas naquele momento, o mundo inteiro sentiu o desaparecimento de Veldora e todos os reinos se prepararam para lançar guerra. Nas semanas seguintes, Rimuru continuou engolindo mais minerais valiosos e desbloqueando habilidades quebradas. Ao mesmo tempo, ele começou a praticar seus poderes contra todos os monstros na caverna e ganhou a habilidade de imitar a aparência deles ao lutar contra outros monstros. Eventualmente, um Centopeia Classe S apareceu, mas Rimuru a destruiu com um único golpe junto com a Aranha Negra Gigante, dando-lhe a habilidade de balançar como Tarzan na caverna. Eventualmente, ele conseguiu encontrar a saída da caverna, e naquele instante, as portas começaram a se abrir. 3 aventureiros entraram para investigar o desaparecimento de Veldora, mas diante de seus olhos, todos desapareceram e começaram a explorar. Esta foi a primeira chance de Rimuru finalmente sair deste lugar nojento que era pior do que seu rosto. Mas assim que ele tocou em alguma grama, algo que você provavelmente não fez em uma semana, um enxame de goblins feios e inúteis o cercou. Todas as suas armas eram tão batidas quanto seus corpos magros, mas chamaram Rimuru de forte e se perguntaram por que ele estava ali. Esta foi sua primeira chance de falar, então, ao tentar soltar ondas de ar, todos caíram de joelhos pela força de sua voz e imploraram para que ele falasse mais baixo. Quando ele perguntou por que estavam ali, o líder deles implorou por um favor e o levou para a aldeia dos goblins. Um velho nojento que deveria ter morrido na semana passada se apresentou como um ancião da aldeia e disse-lhe que monstros começaram a devastar a floresta desde que o deus deles desapareceu no mês passado. Ao olhar para as pinturas deles, ele percebeu que Veldora era o deus deles, e o ancião continuou a pedir-lhe ajuda para proteger a aldeia. No entanto, Rimuru afirmou que era apenas um slime fraco, mas o ancião disse que não havia necessidade de ser modesto porque sua aura fede mais do que uma convenção de anime. Perguntando-se sobre o que estavam falando, Rimuru ativou sua habilidade de grande sábio para mudar para a perspectiva deles e viu a aura demoníaca que estava emitindo por toda a floresta. Imediatamente, ele sugou toda a sua aura e fingiu que tudo fazia parte de seu plano para testá-los. O ancião agradeceu por ser misericordioso com eles e explicou a situação para ele. Há algumas semanas, metade da população da aldeia foi aniquilada por lobos terríveis, criaturas que podem eliminar 100 goblins antes que um deles seja derrotado. E com toda a matilha ilesa, a aldeia tinha apenas 60 guerreiros restantes, então o ancião ajoelhou-se e implorou a Rimuru para ajudá-los, jurando lealdade somente a ele. Depois de se lembrar de como foi tratado em sua vida anterior, os lobos começaram a uivar à distância, mas Rimuru prometeu que lhes daria sua ajuda. Todos juraram lealdade a Rimuru e ele se tornou o líder da aldeia deles. Enquanto se preparavam para a batalha, Rimuru percebeu que todos eram inúteis, fracos e idiotas, então decidiu que trataria os soldados feridos primeiro. Depois de levá-lo para a enfermaria, Rimuru decidiu engolir um dos soldados e cuspiu-o depois de terminar com ele. Todas as suas feridas foram curadas, porque quando Rimuru o engoliu, ele começou a injetar seu líquido de cura quente e pegajoso em seu interior. Um por um, Rimuru começou a curar todos os soldados caídos e, antes que percebesse, a noite finalmente chegou. O líder dos lobos reuniu todo o seu exército e começou a avançar em direção à aldeia. No entanto, os goblins tinham construído algumas cercas ao redor, mas o filho do líder disse-lhe para ter cuidado com o Slime. Rimuru disse-lhes para irem embora antes que todos fossem aniquilados, mas o líder gritou para a matilha derrubar toda a cerca e devorar todos. No entanto, os goblins começaram a disparar suas flechas e alguns dos lobos morreram misteriosamente. Mas quando o líder olhou mais de perto, ele notou fios perigosos que haviam cortado todos eles, enfurecendo-o a avançar. Enquanto ele mordia os fios e se lançava para eliminar Rimuru, ele o prendeu com seus fios e lançou sua lâmina de água para matar o líder deles naquele instante. Com o líder morto, Rimuru disse-lhes para se submeterem ou serem mortos. Mas depois de um tempo sem resposta de suas bundas feias, ele usou sua habilidade de predador para engolir o líder deles e o imitou. Usando seu novo poder, ele gritou para os lobos se submeterem, mas quando começaram a resistir, ele começou a se preocupar que teria que matar todos eles. No entanto, todos se ajoelharam diante dele, jurando se tornar seus seguidores. Quando ele se transformou de volta, a aldeia finalmente ganhou sua paz, mas na manhã seguinte, Rimuru não tinha ideia de como cuidaria de todos os novos lobos junto com os aldeões inúteis, então decidiu emparelhar todos eles e tentou dividi-los em grupos que coletariam comida e construiriam abrigo.
mas quando estava prestes a dar-lhes direções, percebeu que não sabia o nome de nenhum deles. Rimuru decidiu perguntar ao velho senil e inútil quais eram os nomes deles, mas o ancião disse que nenhum deles usava nomes, então Rimuru decidiu dar nomes a todos eles. Assim que ele disse essas palavras, todos começaram a comemorar e se alinharam para que Rimuru os nomeasse. O primeiro a se apresentar foi o patético velho, então Rimuru decidiu chamá-lo de Rigurd, em homenagem a seu filho morto Digar, e deu ao outro filho o nome Digar em homenagem ao irmão. O próximo foi Gobta, o único Goblin importante por ser tão feio, e o próximo Goblin foi chamado de Fatsu. Depois que todos foram nomeados, o ancião se perguntou se realmente era certo ele dar nomes a todos ao mesmo tempo. No entanto, Rimuru estava de acordo, e os únicos sem nome eram os lobos, mas o primeiro era o filho do líder que ele matou. Mesmo assim, ele estava animado para receber um nome, então decidiu dar-lhe um nome baseado no nome da família, e eventualmente o chamou de Hanga por Presa da Tempestade. No entanto, após pronunciar esse nome, Rimuru começou a se dissolver e seus magicules internos foram completamente esgotados. Nos 3 dias seguintes, todos os goblins e lobos tentaram cuidar dele até que ele finalmente se recuperou. A primeira coisa que seus olhos viram foi uma Goblin atraente, e ele se perguntou se já a tinha visto antes. Mas quando John Cena voltou para dentro, ele lhe disse que era Rigurd, e que esse era o efeito de um monstro ganhar um nome, já que todos eles eram capazes de evoluir. Nesse momento, Ragnar destruiu toda a parede e estava tão animado para se apresentar que sua cauda criou um tornado. Toda a aldeia celebrou o despertar de Rimuru, mas quando ele mais tarde se perguntou por que todos os lobos haviam evoluído, Ragnar lhe disse que a matilha evolui quando um deles recebe um nome. Por causa disso, eles não são mais lobos terríveis, mas se tornaram lobos da tempestade. A empolgação com a história de Ragnar começou a afastar Rimuru novamente, mas ao cair, ele percebeu que seria difícil para ele administrar a aldeia. Então, quando os reuniu, estabeleceu 3 regras: não atacar humanos, não lutar entre si e não menosprezar outras raças. Além disso, ele declarou Rigurd como o Senhor dos Goblins, e mesmo que Rigurd tivesse acabado de molhar as calças, ele prometeu aceitar esse papel até o dia em que morrer. Todos se dividiram em grupos para proteger a aldeia e coletar comida, mas nenhum deles sabia como construir uma casa. Além disso, eles não tinham roupas. Rigurd disse a Rimuru que os únicos que sabem como criar roupas são os anões da cidade vizinha. Percebendo sua chance de finalmente deixar a vila suja e repugnante, Rimuru disse a Rigurd que estava disposto a persuadir os anões a ajudá-los a reconstruir a vila, deixando Rigurd no comando enquanto isso. Então, naquela noite, partiram nos lobos, e Rimuru estava feliz por finalmente deixar para trás seus rostos verdes sem valor. Depois de correr pela floresta e subir a colina, eles finalmente pararam à noite para descansar um pouco. Quando Rimuru perguntou como o irmão morto de Jigar adquiriu seu nome, Jigar lhe disse que foi nomeado por um demônio viajante que passou a noite em sua aldeia há vários anos. Rimuru se perguntou quem ele era, então Jigar lhe disse que ele era um soldado no exército do Senhor Demônio. Ao ouvir essas palavras, Rimuru esperava nunca encontrar o Senhor Demônio ou seu exército preocupado que pudesse ocorrer um confronto. Depois de notar Hanga no lago, Rimuru decidiu perguntar se ele o odeia por ter matado seu pai, mas o lobo lhe disse que estava apenas grato por ter um novo nome e pretende permanecer leal para sempre. No dia seguinte, eles continuaram suas corridas pelo campo e se sentaram ao redor do fogo à noite para o jantar. Quando Rimuru se perguntou como seria a cidade dos anões, Gobta disse que era o próprio jardim do Éden deles, e disse que havia muitas elfas jovens e atraentes com canhões do tamanho da cabeça dele. Ouvindo suas palavras, Rimuru ficou animado, percebendo sua chance de finalmente desenvolver algum grande plano, tendo falhado em fazê-lo em sua vida anterior. E no dia seguinte, eles finalmente chegaram à cidade dos anões. Na esperança de ocultar suas verdadeiras intenções, ele sugeriu entrar na cidade apenas com Gobta, prometendo voltar à noite, então começaram a ir juntos. Após chegarem a uma longa fila, 2 bandidos apareceram diante deles, ameaçando eliminar o Magricela e feio Gobta, e pensaram que poderiam vender Rimuru por algum dinheiro rápido. Com os bandidos se recusando a sair sem lutar, Rimuru disse a Gobta para esconder o rosto. Imediatamente, ele se transformou no lobo líder e percebeu que havia evoluído para um lobo estrela da tempestade. No entanto, os bandidos estavam determinados a lutar de qualquer maneira, e Rimuru percebeu que mais bandidos haviam chegado para dar apoio. Imediatamente, todos os bandidos lançaram um ataque ao mesmo tempo, mas Rimuru não se abalou. Pronto para revelar sua própria habilidade, ele soltou um poderoso rugido com sua habilidade de ameaça, causando um vento forte que destruiu o escudo deles e os afastou. Quando terminou, descobriu que os bandidos haviam sumido e que todos os outros viajantes haviam desmaiado.
Nesse momento, os cavaleiros da cidade correram para fora e decidiram jogar Rimuru e Gobta em uma cela por terem nocauteado todos. Debaixo do barril, Rimuru tentou dizer ao capitão, Kaido, que ele estava na verdade tentando ser um pacificador, mas outro soldado apareceu, relatando que um monstro havia ferido vários soldados nas minas. Kaido sugeriu ajudar os homens feridos com poção de cura, mas o soldado disse que eles estavam sem. Percebendo a oportunidade, Rimuru decidiu revelar um barril cheio de poção de cura que ele já havia preparado para eles, mas eles se perguntaram como ele saiu do barril. No entanto, sem mais nada a perder, Kaido decidiu arriscar e levou-o para seus homens. Naquela noite, Kaido voltou com os soldados feridos e eles agradeceram a Rimuru por ajudar a curar suas feridas. Assim, depois que eles partiram, Kaido decidiu libertar Rimuru e logo decidiu servi-lo jantar. Quando ele perguntou o que Rimuru queria em troca por ajudá-los, Rimuru pediu para ser apresentado ao melhor ferreiro da cidade. Então, no dia seguinte, Kaito decidiu levá-lo para conhecer a cidade, e Rimuru achou que este lugar era muito melhor do que a vila de Goblins. Ele não teria problema em ficar aqui para sempre, mas prometeu voltar com um ferreiro. Logo eles chegaram à loja do ferreiro, e Kaido o apresentou como Kaijin. Naquele momento, os 3 soldados apareceram diante deles, chocados ao ver a gosma feia e inútil. Eram trabalhadores do ferreiro, e um anão disse a ele que Rimuru os havia salvado com sua poção de cura. Satisfeito com a notícia, o ferreiro agradeceu a Rimuru pela ajuda e se perguntou o que poderia oferecer em troca. Depois de descobrir o que Rimuru quer, o ferreiro disse-lhe que estava com um prazo apertado para entregar 20 espadas longas ao rei até o final da semana. Até agora, ele tinha feito apenas uma espada, mas com o material para espadas esgotado, ele se perguntava como conseguiria terminá-la a tempo. Nesse momento, Rimuru lembrou-se de que tinha consumido minério mágico enquanto estava dentro da caverna e decidiu cuspi-lo. Ao ver isso, o ferreiro percebeu que o núcleo já havia sido processado em um brilhante aglomerado de majestil e que poderia fazer espadas ainda mais fortes com ele. No entanto, Rimuru disse a ele que permitiria que ele ficasse com o material se ensinasse os goblins a construir casas e fazer armas como as dele. O ferreiro achou que era uma boa proposta e decidiu aceitar o acordo. Com apenas alguns dias restantes, o ferreiro ordenou que seus trabalhadores inúteis começassem a trabalhar. Pensando que poderia ajudar, Rimuru pediu para ver a única espada que foi feita, e o ferreiro disse a ele que a fez com um aglomerado de majestil. Ele disse que a espada se desenvolve da mesma forma que seu portador e pode se tornar muito poderosa se o portador continuar a ficar mais forte. Então ele imediatamente absorveu a espada e pediu ao sistema para analisá-la e fazer mais cópias usando o aglomerado de majestil que estava dentro dele. Imediatamente o sistema fez isso, e ele começou a cuspir as espadas uma após a outra, até que todas estivessem fora. Naquela noite, o ferreiro agradeceu a Rimuru por sua ajuda e Garm disse-lhe que pretende celebrar seu sucesso em um bar. Ao ouvir suas palavras, Rimuru ficou animado, percebendo que estava prestes a arriscar um item de sua lista de desejos. E quando chegaram ao bar naquela noite, as jovens elfas começaram a acariciar seu slime, e Rimuru pensou que estava em um paraíso celestial. Depois de um momento, um elfo ofereceu-se para ler sua sorte, então outro elfo sugeriu que ela revelasse sua alma gêmea, mas Rimuru pensou que estava destinado a ficar com um slime nojento como ele. No entanto, o orbe revelou uma bela jovem, e Rimuru pensou que ela era japonesa. Nesse momento, um perdedor feio se aproximou deles. Kaijin percebeu que era seu arqui-inimigo Vesta, que tentou prejudicá-lo com a tarefa impossível de fazer 20 espadas para o rei, e Rimuru achava que ele era um cara arrogante. O feio perdedor começou a dizer a Kaijin que ele certamente perderia sua posição por não entregar as espadas e começou a chamar Rimuru de um monstro humilde, que era feio demais para ter um lugar à mesa. Quando ele tentou persuadir o chefe elfo a expulsá-lo, ela lhe disse que Rimuru era um monstro inofensivo e pensou que ele poderia se aliviar em um canto. Mesmo assim, o perdedor não sabia quando parar e decidiu derramar sua bebida em Rimuru. No entanto, o cara era um ministro e Rimuru pensou que arrancar seu dente colocaria o ferreiro em apuros. No entanto, Kaijin decidiu socar o rosto feio dele. Com Vesta ainda em choque do golpe retumbante, Kaijin deu mais juízo em sua cabeça rasa e nojenta. Percebendo as consequências que estavam por vir, ele se ofereceu para trabalhar para Rimuru, e Rimuru achou que era a melhor notícia que ouviu desde que reencarnou. No entanto, naquela noite, todos foram presos pela surra. E o perdedor feio foi levado em uma maldita maca. Dentro da cela, Rimuru percebeu que o inútil e fraco Gobta ainda estava dormindo após 48 malditas horas. E Kaijin pediu desculpas por envolver os outros anões em sua confusão. Algumas horas depois, com os anões todos dormindo, Gobta finalmente acordou, perguntando-se onde estava. Mas Rimuru disse-lhe para voltar a dormir porque ele merecia um lugar na vida após a morte por ser um dorminhoco tão pesado. Com medo de ser abandonado, Gobta tentou se libertar, mas Rimuru o silenciou imediatamente. No dia seguinte, após chegarem ao palácio para o julgamento, Rimuru percebeu que o rei era o juiz-presidente.
Com o ferimento de Vesta parecendo pior, ele pediu ao rei que executasse Kaidin imediatamente. E logo, o escrivão anunciou que Kaidin estava sendo condenado a 20 anos de trabalho forçado nas minas, e que os outros deveriam cumprir 10 anos de trabalho também. Antes de serem levados ao seu destino, o rei decidiu perguntar a Kaidin se ele estava disposto a se juntar novamente ao seu exército. Mas ele disse que já havia se comprometido com um novo mestre e não tinha intenção de desistir. Vendo isso como um desafio, os cavaleiros se prepararam para eliminá-los, mas o rei ordenou que se retirassem e exilou Kaidin e os outros de sua cidade. Depois que eles saíram, o rei disse ao idiota feio que ele estava tirando seu cargo dele. Quando o escrivão mostrou a ele uma poção de cura de Rimuru, o rei disse a Vesta que ele os fez perder um relacionamento valioso com o Slime, pois poderiam ter fornecimentos infinitos da poção. Percebendo o dano que causou, Vesta tentou implorar por perdão, mas o rei disse-lhe para se atirar de um penhasco. No dia seguinte, Kaidin e seus companheiros se despediram dos soldados e começaram a partir. Após algumas semanas, Rimuru transformou-se no Lobo-Estrela Tempestade e lançou um relâmpago negro na rocha à sua frente, destruindo-a e fazendo a água subir, revelando um arco-íris no céu. Percebendo o imenso poder do relâmpago, Rimuru achou melhor manter a habilidade escondida. Dentro da aldeia, Kaidin havia começado a ensinar os goblins a fazer armas, e Garm estava mostrando aos outros como fazer armaduras. Ao mesmo tempo, Dord estava revelando o processo de fazer artesanatos, e o idiota feio, Miad, estava explicando o processo de construir uma casa. No entanto, quando Rimuru e os outros chegaram pela primeira vez à aldeia, ele percebeu que mais de 500 novos goblins haviam migrado para lá, já que a floresta não era mais segura para eles. Quando Rimuru se perguntou qual seria o destino deles se os mandasse embora, o sistema lhe disse que todos seriam eliminados pelos monstros à espreita na floresta. Com medo de enviá-los para a morte, Rimuru decidiu aceitá-los na aldeia e nomeou cada um deles antes de adormecer por mais alguns dias. Enquanto caminhava pelo novo local, Rimuru percebeu que Gobita havia conseguido escapar da cela e descoberto uma nova habilidade para invocar seu lobo tempestade à vontade. Nesse momento, Higurd correu até ele, tendo sido promovido a Rei Goblin, e disse que humanos suspeitos foram descobertos na floresta, e ele achava que eles tinham vindo de um país distante para expandir seu território. Enquanto isso, na floresta, o grupo de humanos estava fugindo de formigas monstruosas, após acidentalmente perfurar o ninho delas. Tendo chegado ao limite, uma garota misteriosa do grupo decidiu sacar sua espada, e fogo começou a lamber a lâmina. Imediatamente, ela lançou uma poderosa chama nas formigas, derrubando-as. Mas quando uma formiga voou em sua direção, ela pulou alto e a matou antes de matar outra. E correndo para frente, ela cortou uma nova formiga e golpeou outra, fazendo-a explodir em chamas antes de esfaqueá-la. Os aventureiros inúteis ficaram chocados com a habilidade dela, mas quando um monstro tentou se aproximar sorrateiramente, ela ficou fraca por ter esgotado seus poderes. Felizmente, um relâmpago negro desceu sobre a formiga, derrotando-a instantaneamente e fazendo sua máscara voar. Quando Rimuru apareceu na poeira, ele decidiu devolver a máscara da garota, e os aventureiros ficaram surpresos ao ver um slime falante. No entanto, quando Rimuru devolveu a máscara dela, ele descobriu que a garota era a pessoa que ele tinha visto na bola de cristal que estava destinada a ser sua alma gêmea. Mas ele achou que estava encontrando-a cedo demais. Mais tarde naquele dia, após retornar à aldeia, Rimuru encontrou os aventureiros comendo como glutões famintos e inúteis. Naquele momento, ele pensou que já os tinha visto antes, então o sistema o lembrou que ele os encontrou dentro da caverna. Quando Higurd o apresentou aos aventureiros como seu grande mestre, eles se perguntaram como diabos um slime feio poderia governar uma aldeia. Na esperança de deixá-los confortáveis, Rimuru decidiu se apresentar como um slime amigável. Mas a garota misteriosa percebeu que ele estava dizendo as falas de um videogame. Os aventureiros agradeceram pela ajuda e começaram a se apresentar. Chaval disse a ele que era o líder do grupo, e Eren e Dido agradeceram pela comida. Quando a misteriosa garota se apresentou como Shitsu, Rimuru descobriu que ela era realmente japonesa. Chaval disse a ele que o mestre da guilda os havia ordenado a explorar a floresta em busca de monstros, e Rimuru percebeu que a presença do dragão na caverna era realmente importante afinal. Naquela noite, ele decidiu perguntar à misteriosa garota se ela era realmente do Japão, mas ela se perguntou por que ele se apresentou com as famosas falas de um videogame. Enquanto ela o carregava, Rimuru pensou que aquele era seu dia de sorte e disse a ela que também era do Japão. Satisfeita com essa descoberta, ela decidiu revelar seu rosto e perguntou como ele chegou a este mundo. Então ele contou que reencarnou após ter sido morto em sua vida anterior. No entanto, ela lhe disse que foi convocada para cá, e Rimuru lembrou que Veldora lhe havia dito que humanos convocados não podiam se voltar contra o invocador e pensou que ela estava sendo usada como uma arma.
Ele decidiu perguntar a ela como apareceu neste mundo, então ela lhe contou que desapareceu em uma chama durante uma grande guerra em seu mundo. Enquanto ela ficava triste com a lembrança, Rimuru decidiu animá-la e disse ao sistema para transmitir suas memórias para a garota. Naquele instante, ela começou a ver sua vida antiga e percebeu que ele era um pervertido nojento que não conseguia parar de pensar em elfas jovens e atraentes. Com medo de estragar sua chance com a garota, ele imediatamente pulou as memórias de sua mente perversa e disse a ela que vários anos após a guerra, o Japão foi reconstruído e eventualmente se tornou um grande país, e que ele pretende construir a Vila dos Goblins em uma versão semelhante a isso. De repente, Shizu o largou e começou a gemer de dor. Quando Rimuru perguntou o que estava errado, ela disse a ele que comeu frutas estragadas, mas ele achou que ela estava mentindo descaradamente. No dia seguinte, Shizu acordou de um pesadelo ruim, mas percebeu que Eren ainda estava muito adormecido. Naquele instante, ela começou a gemer, emitindo uma pequena chama, mas logo esfriou. Naquela manhã, enquanto olhava para baixo de um penhasco, Rimuru apareceu diante dela, perguntando se ela gosta do assentamento Goblin. Ela disse a ele que gosta, mas que deve deixar a aldeia antes de colocar todos em perigo. Rimuru perguntou se ela tem um destino, então ela disse a ele que estava em busca de encontrar seu invocador. Quando Eren se preparava para partir, tentou persuadir Shizu a viajar com eles, mas ela recusou a oferta, com medo de que sua presença fosse apenas uma má notícia. Assim que se reuniram com os outros, Shinzu começou a gemer mais uma vez. Os aventureiros se perguntaram se ela estava com dor de estômago, mas sua máscara rachou e uma poderosa chama subiu em direção ao céu, criando um redemoinho de nuvens escuras acima deles. Nesse momento, uma grande bola de fogo explodiu ao redor dela, jogando todos para longe. Enquanto eles a observavam nas chamas, perceberam que ela era a famosa conquistadora das chamas. Percebendo que ela seria uma oponente durona, Rimuru disse a Rigur de Rigur para evacuarem os goblins da aldeia. Então eles se apressaram imediatamente. Quando uma chama maior engolfou Shizu, ela se transformou no espírito de fogo Ifrit. Com um rugido poderoso, um vento forte destruiu o escudo dos aventureiros, os lançando para longe. E enquanto ele convocava dragões de fogo, eles começaram a queimar o que restava da vila. Com medo de encontrar seu destino, Rimuru disse aos aventureiros para fugirem, mas eles acharam que era o momento perfeito para se tornarem a Liga da Justiça e decidiram sacar suas armas para a batalha. Gaido disse que consideravam Shizu como uma deles, e Eren disse que nunca poderiam abandoná-la, mas Rimuru se perguntou se eles esvaziaram suas cabeças ao acordar, já que não tinham chance contra o espírito de fogo. Quando Rimuru exigiu saber o que ele queria, Ifrit lançou uma chama nele, mas ele atacou com uma lâmina de água que desapareceu instantaneamente. Enquanto os dragões de fogo voavam em direção a Rimuru, Eren lançou uma lança de gelo que quase acertou um dragão, mas ela continuou lançando mais contra eles, dizendo a Rimuru que estavam determinados a lutar até o fim. Quando os outros dragões começaram a cuspir chamas no slime, ele convocou Ranga e começou a desviar de todos os fogos. Ele se perguntou se expelir toda a água em sua barriga seria suficiente para destruir os dragões. Mas o sistema lhe disse que a colisão causaria uma explosão de vapor que destruiria o entorno. Nesse momento, ele viu Eren empalar um dragão com seu gelo e descobriu um plano próprio. Imediatamente, ele disse a ela para lançar um carâmbano nele, e quando ele o engoliu, ele se dissolveu naquele instante. Com o sistema tendo analisado, Ranga pulou sobre os dragões, espalhando gelo ao redor deles até que centenas de lanças de carâmbano apareceram. Imediatamente, a lança cravou nos dragões, fazendo-os explodir instantaneamente. No entanto, o terceiro dragão evitou os ataques de Eren, e ao aparecer diante deles, explodiu imediatamente, destruindo seu escudo e deixando-os chamuscados como torradas queimadas. Com os aventureiros inconscientes, Rimuru disse a Ranga para levá-los para a floresta, decidindo enfrentar Ifrit sozinho. Quando ele apareceu diante do Espírito do Fogo, Ifrit convocou dezenas de seus duplicados para cercá-lo. Mas quando tentaram aquecê-lo como comida em óleo fervente, Rimuru os matou com sua espingarda de gelo até que restasse apenas o verdadeiro. No entanto, ele logo percebeu que estava preso em uma armadilha, e Ifrit começou a queimá-lo em um círculo de chamas. Observando as grandes chamas à distância, todos os goblins pensaram que Rimuru já era cinzas. Felizmente, Rimuru estava ileso do fogo, então o sistema lhe disse que sua resistência à flutuação térmica estava anulando as chamas imediatamente. Com essa percepção, ele pensou que certamente venceria este duelo, e quando Ifrit começou a partir, ele o prendeu com seu fio de aço e saltou para fora do fogo. Desesperado para acabar com ele, Ifrit cuspiu chamas nele, mas ele ainda estava ileso. Usando sua habilidade de predador, ele engoliu Ifrit imediatamente. Quando tudo acabou, ele encontrou Shizu desmaiada no chão. Naquela noite, enquanto Shizu estava deitada dentro de uma tenda, ela se desculpou por quase aniquilar todos, e ao se aproximar de seu último suspiro, decidiu contar a Rimuru sua história. Quando ela foi convocada para este mundo pela primeira vez, serviu como assistente do Senhor dos Demônios por vários anos. Até que um dia, ela encontrou o herói em uma batalha com o Senhor dos Demônios, tendo-a abandonado em seu castelo. Pensando que poderia enfrentá-la, decidiu atacar a heroína. Mas ela a repeliu até que sua espada perdeu a chama, e percebeu que a heroína era simplesmente poderosa demais para ela.
No entanto, ela decidiu poupar sua vida, percebendo que era apenas uma criança que estava sendo controlada pelo Senhor Demônio e decidiu acolhê-la. A heroína tinha dado a ela a máscara para aumentar sua resistência mágica e suprimir os poderes do espírito do fogo, e Shizu contou a Rimuru que aprendeu a usar magia viajando com a heroína, e foi até capaz de controlar o poder de Ifrit através da máscara. Ela disse que viajar com a heroína foram os melhores momentos de sua vida e ficou triste ao vê-la desaparecer diante de seus olhos, abandonando-a para sempre. Devido a isso, ela decidiu se tornar mais forte e fez disso a missão de sua vida destruir monstros onde quer que fossem avistados. Com medo de machucar alguém, ela decidiu se aposentar como professora, esperando finalmente viver uma vida tranquila. No entanto, seus alunos cresceram e eventualmente seguiram caminhos separados. Rimuru se perguntou qual era o desejo dela, então ela lhe disse que estava cansada deste mundo e mal podia esperar para entrar no slime dele. Então, eventualmente, ele concordou em devorá-la e prometeu encontrar o Senhor Demônio em sua honra. Enquanto ela dava seu último suspiro, Rimuru decidiu ativar sua habilidade Predador e a engoliu instantaneamente. Fora da tenda, os aventureiros inúteis pensaram que Shizu devia ter se recuperado com a poção de cura de Rimuru, e Rigurd disse a eles que tinha trazido para ela um novo conjunto de roupas. No entanto, quando ele entrou na tenda, eles descobriram uma criança diante deles, e o lobo o reconheceu como Rimuru. Depois que ele confessou que Shizu estava morta, os aventureiros pensaram que ele era na verdade ela, mas o lobo disse-lhes que podia sentir a mana de Rimuru dentro do novo corpo. Para revelar que ele era realmente o único, Rimuru transformou-se em um slime e disse-lhes que havia consumido Shizu a seu próprio pedido, mas pediu desculpas por não lhes ter contado. No dia seguinte, os aventureiros disseram a Rimuru que estavam voltando para a cidade deles para entregar um relatório de status ao mestre da guilda, mas pediram que ele se transformasse em sua forma humana mais uma vez. Depois de fazê-lo, começaram a agradecê-lo em nome de Shizu e prometeram que não continuariam como perdedores lamentáveis. Logo depois, Rimuru decidiu presenteá-los com uma nova armadura e um manto, chamando isso de presente de despedida, e eles logo começaram a deixar a aldeia. Após alguns dias, Kaiden e os goblins começaram a reconstruir as casas, e Rimuru pensou que eles teriam uma pequena cidade própria dentro de alguns meses. Mais tarde naquele dia, ele disse a Rigurd que se juntaria a eles para o jantar, esperando que sua forma humana abrisse seu apetite para a comida. Satisfeito com a notícia, Rigurd prometeu realizar um banquete em sua honra. Mais tarde naquele dia, Rimuru encontrou Rigur e os outros goblins que estavam prestes a sair para caçar uma presa para o banquete. Com Gobita surpreso, ele se perguntou se Rimuru iria crescer um belo par de mísseis com toda a comida que comeria, mas Rimuru deu um chute para colocar algum juízo em sua cabeça feia. Naquela noite, Rimuru decidiu visitar sua antiga caverna, querendo experimentar a habilidade degenerada que adquiriu do corpo de Shizu. Imediatamente, ele liberou a chama negra e a fez desaparecer, percebendo que poderia incendiar a caverna. Ao decidir usar a máscara especial dela, o sistema informou que sua aura agora estava oculta, e que ele seria percebido como um mero humano. Rimuru achou que isso era uma ótima notícia, pois finalmente poderia visitar novas cidades sem que sua aura fosse revelada. Nesse momento, Ranga chamou por sua ajuda através da comunicação por pensamento, então ele se apressou imediatamente. Dentro da floresta, Gobita foi cortado por um inimigo, mas conseguiu sobreviver. Quando Rimuru chegou, Gobita tentou pedir uma poção de cura, mas Rimuru disse que seu rosto era feio demais para isso. You're a victim! Diante de seus olhos, Ranga enfrentou dois inimigos e lançou um ataque contra as árvores. Com os inimigos ilesos, começou a avançar em direção a eles. Mas uma parede de fogo apareceu diante dele de um novo inimigo, então Rimuru ordenou que recuasse. Ao mesmo tempo, Rigurd estava lutando com outro monstro e por pouco desviou da arma dela. Pensando que poderia fazer as pazes, ele decidiu se desculpar pelo conflito e sugeriu conversar. No entanto, o ogro líder começou a chamá-lo de demônio maligno, dizendo que sua máscara o havia denunciado como um inimigo conhecido. Enquanto apontava sua espada, ele disse que tinha vindo vingar seus irmãos mortos. Imediatamente, o ogro líder avançou em sua direção e tentou matá-lo, mas Rimuru já havia sumido. Quando um ogro gigante tentou esmagá-lo no chão, ele lançou um sopro de paralisia para colocá-lo para dormir. E por pouco escapou de outro ogro antes de ser encantado com seus canhões. Enquanto ele evitava sua arma, ele a imobilizou com um fio de aço e quebrou a espada de outro com sua armadura antes de jogá-lo em uma árvore. Com apenas 2 ogros restantes, Rimuru se perguntou se eles estariam dispostos a ouvir seu lado da história. Mesmo assim, o líder dos ogros achou que suas palavras eram irrelevantes e disse que nunca se renderiam a um orc. Enquanto Rimuru tentava explicar que eles pegaram a pessoa errada, o velho cortou seu braço com a distração e se perguntou como conseguiu errar sua cabeça de slime feia. Com o ogro líder pronto para acabar com ele, Rimuru restaurou seu braço com regeneração de ultra velocidade. Imediatamente, o inimigo lançou uma chama ogro para cercá-lo, tentando queimá-lo até virar cinzas, mas Rimuru saiu do fogo. Nesse momento, ele decidiu tirar sua máscara, querendo revelar um grande poder próprio. Ao emitir uma aura poderosa, ele decidiu lançar uma chama negra em direção ao céu, estendendo-a em um grande tornado. Para mostrar mais poder, ele fez uma chama escura obliterar a rocha diante deles, esperando assustá-los para que se rendessem.
No entanto, o ogro líder não sairia sem uma boa luta. Antes que ele pudesse se lançar para a perdição, um jovem ogro apareceu diante dele, dizendo que Rimuru talvez não fosse o inimigo deles afinal, e sugeriu que ele ficasse calmo. E então Rimuru fez a chama negra desaparecer. O ogro líder ficou curioso sobre quem ele era, então Rimuru se apresentou, transformando-se no slime. Enquanto ele lhes oferecia a máscara, disse para verificarem por si mesmos se ele era seu inimigo, mas eles notaram que a máscara tinha um poder anti-magia, e perceberam que Rimuru era definitivamente outra pessoa. Então ele decidiu se desculpar pelo transtorno, mas Rimuru os convidou para jantar enquanto começavam a fazer as pazes. Naquela noite, quando Rimuru deu uma mordida na carne, percebeu que podia sentir o sabor da comida novamente, e todos os goblins ficaram satisfeitos com essa descoberta. No entanto, quando Kaijin descobriu que os ogros foram atacados por orcs, ele achou misterioso, porque na hierarquia dos monstros, os ogros eram mais fortes que os orcs, e não fazia sentido que monstros mais fracos atacassem os mais fortes. O ogro líder disse-lhes que os orcs atacaram com um número esmagador enquanto eles dormiam. Rigord pensou que os orcs eram apoiados por um inimigo desconhecido, e o líder lembrou que tinha visto um senhor demônio mascarado durante o ataque. Quando Rimuru perguntou como ele pretendia reconstruir sua aldeia e destruir os orcs, percebeu que o sujeito não tinha planos para o futuro, então sugeriu que eles permanecessem com ele por enquanto, oferecendo comida e abrigo para eles. Sem ter para onde ir, o líder decidiu considerar sua decisão antes de dar uma resposta. Naquela noite na floresta, ele socou uma árvore de frustração, zangado consigo mesmo por ser fraco e inútil para salvar sua própria aldeia. Mas no dia seguinte, ele decidiu aceitar a oferta de Rimuru para ficar na aldeia e jurou lealdade a ele. Satisfeito com sua escolha, Rimuru decidiu nomear cada um dos ogros, mas logo desmaiou de exaustão. Quando acordou, percebeu que alguns dias haviam se passado e suas memórias estavam confusas. Nesse momento, ele percebeu o ogro líder ajoelhado diante dele, e disse-lhe que seu novo nome era Benimaru. Naquele momento, Rimuru percebeu que tinha entrado em modo de sono logo após nomeá-lo, mas se perguntou por que ele ficou menor, mesmo que seus magicules tivessem aumentado, e pensou que era devido à evolução. Quando outra ogra se apresentou como Shuna, Rimuru percebeu que ela era a princesa da Vila dos Ogros. Logo, Rimuru descobriu que a ogra de cabelo roxo que o acariciava em seu colo era Shuna, e que o velho era Hakuryu. Quando ele se perguntou onde estava o último deles, o cara imediatamente entrou na tenda, e Rimuru percebeu que ele era menos feio do que lembrava. O ogro se apresentou como Kurobi, e Rimuru se perguntou por que eles não eram nada parecidos com os goblins feios e repugnantes da aldeia. Alguns dias depois, Rimuru decidiu perguntar a Benimaru por que sua aldeia foi atacada, esperando que ele tivesse uma resposta. Então ele lhe disse que foram atacados depois que ele recusou a oferta de um homem misterioso para lhe dar um nome. No entanto, quando Rimuru descobriu o nome do mascarado, percebeu que era o soldado do Senhor Demônio que nomeou o filho de Rigurd há vários meses. Quando Soei apareceu diante deles, ele disse a Rimuru que avistou um grupo de homens lagarto viajando em direção à vila deles. Ele achou que poderia ser urgente e disse que os viu visitando uma vila de goblins próxima. E Rimuru percebeu que era apenas uma questão de tempo antes que eles chegassem. Após alguns dias, Rimuru descobriu que Shuna podia fazer seda. No entanto, ela estava cansada de fazer seda e tentou pegar o slime dele, mas Shen era sua nova secretária e não estava disposta a desistir de sua posição. Nesse momento, Shuna e Shen começaram a emitir uma aura, parecendo querer reivindicar Rimuru. Enquanto puxavam seu slime, Shen aproveitou a oportunidade e o arrebatou. Naquela tarde, Rimuru contou aos ogros que Shen tinha preparado o almoço para ele, mas eles rapidamente recusaram a oferta, sabendo do pesadelo que estava por vir. Imediatamente, Soei convocou seus sósias, dizendo a Rimuru que pretendia explorar a área, e desapareceu instantaneamente. Logo depois, Shen chegou com o almoço, e Rimuru percebeu que era a pior refeição que ele já tinha visto. Shen tentou persuadir Rimuru a comer antes que a comida esfriasse, mas ele podia ver sua alma entrando no Nirvana com um único gosto. Como ele ficou com muito medo de comer, o sistema disse-lhe para inclinar a colher para o lado direito. Imediatamente, ele colou ao seu lado e Gupta engoliu o pesadelo nojento e pegajoso. Horrorizado com o sabor, ele começou a gritar de dor, até que eventualmente desmaiou. Pensando que sua alma havia deixado seu corpo, Rimuru achou que Gupta tinha morrido pela causa certa, e esperava que ele conseguisse encontrar paz na vida após a morte. Após alguns dias, Rigurd apareceu para contar a Rimuru que um grupo de homens lagarto estava esperando para vê-lo. Antes que ele pudesse sair, Benimaru e alguns ogros se ofereceram para acompanhá-lo. Quando chegaram fora da aldeia, perguntando-se onde estava o líder, os homens lagarto começaram a bater suas lanças no chão, e um lagarto feio saltou diante deles. Ele se apresentou como Gabiru e ordenou que eles beijassem sua bunda feia e nojenta, porque ele era o novo salvador deles. Mas Rimuru e os outros acharam que ele era um palhaço inútil. Enquanto a raiva de Shen começava a crescer, ela emanou uma aura poderosa e começou a apertar Rimuru como um balão inútil. Gabiru começou a dizer-lhes que o exército orc estava marchando em direção à aldeia deles, e que a única maneira de sobreviver era servir em seu exército chamando-os de fracos, feios e imundos.
Essas palavras deixaram Tin mais irritada, e ela apertou Rimuru como se sua vida dependesse disso. Quando Rimuru tentou explicar que eles na verdade não domesticaram os lobos, Gabiru mandou ele calar a boca imunda e viscosa. Naquele momento, Rimuru decidiu invocar seu lobo, e quando Ranga apareceu diante deles, os ogros perceberam que ele havia dobrado de tamanho. Ranga se perguntou por que a cabeça de lagarto feia estava olhando para ele, então Gabiru disse para ele se juntar ao seu exército e abandonar Rimuru. Quando Ranga não se comoveu com o pedido, o idiota feio decidiu desafiar Rimuru para um duelo, esperando impressionar o lobo com uma vitória. No entanto, antes que Ranga pudesse começar a despedaçá-lo, Gobita apareceu bem a tempo, e Rimuru se perguntou como ele conseguiu sobreviver à comida nojenta que comeu. Então o sistema lhe disse que Gobita havia adquirido a habilidade de resistência a venenos. Imediatamente Ranga o deixou cair diante de cabeça de lagarto, e Rimuru disse a Gobita para chutar seu traseiro até a China. Quando o duelo começou, Gobita lançou sua lança, mas Gabiru a esquivou por pouco. Ao golpear sua própria lança, ele descobriu que Gobita havia desaparecido e antes que percebesse, derrubou-o com um chute. Impressionado com sua vitória, Rimuru percebeu que Gobita havia adquirido uma habilidade de movimento na sombra. Com a luta encerrada, Gobita foi declarado o vencedor, e todos pensaram que ele seria o próximo Van Damme. Cansado de suas caras inúteis, Rimuru disse aos homens lagarto para tirarem o derrotado senhor da sua vista. Então eles correram como galinhas. No dia seguinte, em uma reunião, Soei disse a todos que 200.000 soldados orcs estavam marchando em direção à aldeia, e Rimuru se perguntou como eles iriam derrotá-los. Ele pensou que um senhor demônio poderia estar apoiando a guerra, mas Benimaru lhe disse que provavelmente um senhor orc estava incitando as forças para a batalha. Nesse momento, Soei disse a Rimuru que seu sósia havia encontrado um espírito da árvore que esperava conhecê-lo. Rimuru sempre desejou conhecer um espírito da árvore e imediatamente concordou em vê-la. Diante de seus olhos, uma luz apareceu e uma planta mágica brotou da mesa, revelando o jovem espírito da árvore. Ela pediu desculpas por aparecer sem avisar e se apresentou como trainee. Quando Rimuru perguntou por que ela tinha vindo, ela disse que desejava vê-lo derrotar o Sr. Orc. No entanto, Benimaru achou que ela tinha um motivo oculto e exigiu saber por que ela não estava pedindo ajuda a outras aldeias. Ela disse que, como a aldeia dos ogros já estava destruída, sua melhor esperança era encontrar o próprio Rei Slime, já que apenas Rimuru poderia acabar com o Sr. Orc e salvar sua floresta da destruição. Com todos esperando por ele, Rimuru disse a ela que consideraria sua decisão de lutar contra o Sr. Orc. Logo, eles continuaram a reunião, e Rimuru começou a se perguntar por que os orcs estavam atacando todas as vilas na floresta. Soei disse a ele que os orcs pretendiam se tornar mais fortes e estavam devorando todos os corpos que encontravam. Trainee disse que a habilidade especial de fome do Sr. Orc estava se estendendo ao seu exército, e que isso lhes permitia devorar todas as vítimas à vista, tornando-os mais fortes com as habilidades das vítimas. No entanto, por mais que consumissem, nunca poderiam se satisfazer, mas continuavam sedentos por mais poder. Percebendo as intenções dos orcs, Rimuru pensou que eles tinham uma chance de enfrentá-los e disse que os goblins e lobos terríveis seriam uma boa isca. Trainee disse a Rimuru que o soldado de um senhor demônio havia convocado o Sr. Orc, mas Rimuru se perguntou se ela poderia ser confiável. Nesse momento, ela decidiu pedir-lhe mais uma vez para derrotar o Sr. Orc por todos, então ele perguntou ao sistema se podia confiar nela. O sistema disse-lhe que o espírito da árvore era o protetor da floresta e sempre apoiaria o bem sobre o mal. Isso foi tudo o que Rimuru precisava ouvir. Mas Tin imediatamente aceitou em seu nome. Imediatamente, Rimuru transformou-se em Slime e concordou em eliminar todos os seus inimigos. No entanto, ele começou a se perguntar como enfrentariam 200.000 orcs e pensou que poderiam estar mais seguros formando uma aliança com os Homens Lagarto. Mas definitivamente não com o idiota feio, Gabiru. Soei sugeriu que ele encontrasse o Rei Lagarto para essa nova aliança, então Rimuru esperava que ele tivesse sucesso. No dia seguinte, quando chegou ao palácio do Rei Lagarto, eles se perguntaram quem ele era, já que sua aura era poderosa o suficiente para matá-los a todos. No entanto, ele começou a lhes dizer que viera como mensageiro de seu mestre, e que deseja formar uma aliança com eles. O Rei Lagarto nunca tinha encontrado Rimuru, e se perguntou quem diabos ele era. Então Soei disse a ele que ele era o maior mestre deles, que havia jurado aniquilar o Senhor dos Orcs sozinho. Um pastor achou que ele estava inventando e tentou desafiá-lo, mas Soei o prendeu em seu fio de aço e quase acabou com o lagarto feio, mas o rei pediu para poupar sua vida. Esperando por paz, Soei decidiu libertá-lo e disse ao rei que ele só busca uma aliança. O rei percebeu que talvez nunca encontrasse um aliado melhor, então aceitou a aliança, mas pediu para se encontrar com Rimuru antes da guerra. Soei achou que fazia todo o sentido e disse que voltariam dentro de uma semana. No entanto, ele pediu ao rei para evitar entrar em guerra por enquanto. Então, algumas horas depois, com o exército do rei reunido dentro da caverna, ele começou a dizer-lhes para se manterem afastados da guerra até que os reforços de Rimuru chegassem, mas para defenderem a caverna dos orcs. No entanto, após alguns dias, Gabiru apareceu no palácio sugerindo que eles entrassem em modo de ataque.
mas o rei disse-lhe que estavam ganhando tempo para o aliado deles. Convencido de que tinha um plano melhor, Gabiru chamou seu pai de fraco, nojento e perdedor e comandou seu exército a tomar o palácio, pensando que ele era o único gênio por perto. Antes que percebessem, ele ordenou que o rei fosse jogado em uma cela e começou a extrair poder da lança-vórtice do rei. À medida que mais soldados chegavam à caverna, eles prometeram seu apoio a ele, então ele decidiu liderá-los na batalha. Dentro dos pântanos, enquanto os orcs continuavam avançando em direção à aldeia dos goblins, Gabiru e seu exército começaram a matá-los. No entanto, ao se retirarem da batalha, descobriram que os orcs restantes estavam devorando os monstros mortos. Naquele momento, Gabiru percebeu que era, afinal, um perdedor idiota e sem valor, e diante de seus olhos, os orcs começaram a emitir uma aura maior, com suas habilidades aumentadas. Enquanto isso, Rimuru e seus companheiros estavam se apressando para a Vila dos Lagartos, esperando chegar antes dos orcs. Usando comunicação por pensamento, Sway disse a Rimuru que um orc de alto escalão estava derrotando um soldado lagarto e perguntou se poderia entrar na luta. Como agora eram aliados, Rimuru disse-lhe para apoiar os homens lagarto. Quando chegaram ao local, perceberam que Sway já havia matado todos os orcs, mas descobriram que o soldado lagarto estava gravemente ferido. Sem hesitar, Rimuru deu-lhe sua poção de cura, e ela se perguntou como seu ferimento cicatrizou imediatamente. Quando ele se apresentou, ela começou a dizer que seu irmão idiota, Gaboru, havia derrubado o rei e liderado à força o exército para a guerra, mas esperava que Rimuru o resgatasse antes que fosse eliminado pelo Sr. Orc. Antes que Rimuru pudesse responder, Xion começou a dizer que ele era um bobo sem esperança que não conseguia dizer não a ninguém e certamente resgataria Gaboru do exército Orc. Ouvindo suas palavras, Rimuru se perguntou quando ela se tornou a nova chefe, então ele disse a Sway para resgatar o rei lagarto de sua cela e ordenou aos outros que se dirigissem para o campo de batalha. Enquanto isso, no campo de batalha, os orcs capturaram um homem lagarto antes que ele pudesse escapar e começaram a devorá-lo. Quando Gaboru gritou para seus homens recuarem, eles perceberam que já estavam cercados pelo exército de orcs, que estavam famintos por mais comida. Gaboru notou que eles estavam começando a se mover mais rápido do que antes e logo percebeu que os orcs haviam adquirido pés palmados e escamas ao consumir os homens lagarto. Nesse momento, um orc investiu contra ele, mas ele bloqueou o machado e conseguiu empurrá-lo, gritando para seus homens manterem uma formação fechada. Com os orcs se aproximando, Gaboru começou a dizer aos seus homens que fugir não era uma opção, e eles pensaram que ele era um líder corajoso por escolher morrer em vez de escapar. Nesse momento, um monstro orc apareceu diante deles e Gaboru se perguntou se ele era o senhor dos orcs com sua imensa aura. Determinado a não recuar, ele decidiu desafiar o orc para uma luta 1 contra 1, pensando que ele era o senhor dos orcs e esperando poder acabar com a guerra ao derrotá-lo. No entanto, o orc disse-lhe que era apenas um general no exército do senhor dos orcs, e ao perceber isso, Gaboru pensou que não tinham chance de vencer esta guerra. Mas o general aceitou seu desafio mesmo assim. Quando o derrubou com seu machado, Gaboru lançou um Vortex Crash, mas o orc o parou com um vento próprio, fazendo-o explodir diante deles. Imediatamente, o general lançou o Devorador do Caos, mas o lagarto desviou de todos os monstros. Seus soldados tentaram entrar na luta, mas ele ordenou que ficassem longe e avançou de uma vez. Enquanto os monstros tentavam acabar com ele, ele conseguiu afastá-los, mas foi derrubado. E quando eles atacaram novamente, ele correu em direção a eles, eventualmente matando-os e desviando do machado do monstro. Mas quando tentou atacar com sua lança, o orc bloqueou seu ataque e o jogou para longe como uma boneca inútil. Quando o general se preparava para acabar com ele, Gupta o salvou a tempo. Gaboru pensou que ele era o líder da aldeia Goblin, mas Gupta se perguntou por que seu rosto parecia uma porcaria. Quando Ranga apareceu diante dele, disse a Gaboru que Gupta era o capitão dos Cavaleiros Goblins, e que tinham vindo para salvá-lo por ordem de seu mestre. O general Orc pensou que todos eram comida para sua barriga e disse que estava pronto para destruí-los todos. Ao proferir essas palavras, coberturas misteriosas começaram a aparecer pelo campo de batalha, destruindo seu exército instantaneamente. O general pensou que os homens lagarto eram responsáveis pelo ataque e se perguntou como poderia eliminá-los de uma vez, mas as coberturas destruíram mais orcs. Quando a fumaça se dissipou, Benimaru e os outros apareceram diante deles e ele disse que tinha vindo vingar seus irmãos mortos. Quando uma luz mística apareceu em sua mão, ele ameaçou apagá-los sem deixar vestígios. Naquele momento, ele lançou a luz sobre eles e ela se transformou na cobertura misteriosa, explodindo-os instantaneamente. Mesmo assim, o general achou que estavam vencendo e disse que não abandonariam a guerra, então Ranga decidiu ser seu novo desafiante. Imediatamente, ele emitiu uma aura poderosa, e enquanto as nuvens se juntavam, um tornado poderoso desceu com outros 100 tornados, varrendo o exército de orcs. Quando Rimuru se perguntou que tipo de habilidade era aquela, o sistema lhe disse que era a Tempestade da Morte, poderosa o suficiente para destruir um exército inteiro. Naquele instante, um relâmpago negro desceu sobre o general, destruindo-o imediatamente. E com um rugido, Ranga fez o vento parar, mas evoluiu para um lobo-estrela tempestuoso. Ao mesmo tempo, Benimaru explodiu mais orcs com as coberturas e Hakuro atravessou o exército, matando todos instantaneamente.
Os orcs restantes pensaram que ainda tinham uma chance de vitória e pularam para eliminar Xion, mas ela lançou um corte que os destruiu por milhas, e Rimuru esperava nunca irritá-la com essa habilidade. Diante de seus olhos, as coberturas de Benimaru continuavam destruindo o exército e Rimuru esperava que os ogros permanecessem com ele depois que a guerra terminasse. Nesse momento, ele notou o Sr. Orc e decidiu usar sua máscara, percebendo que finalmente era hora de aniquilá-lo e acabar com a guerra. Nesse instante, todos começaram a ouvir um barulho e uma luz brilhou sobre Rimuru, colidindo com o chão. Quando a poeira baixou, eles viram uma criatura feia e inútil diante deles, e ele começou a amaldiçoá-los por arruinar seu grande plano. Rimuru percebeu que ele era Lord Galmad, o oficial no exército do Senhor Demônio que deu nomes a Gaboru e ao Sr. Orc. O Perdedor Feio começou a dizer que pretendia criar um novo Senhor Demônio da Floresta que obedeceria a todos os seus comandos como um fantoche inútil e havia iniciado a guerra para fazer do último monstro sobrevivente o Senhor Demônio. Quando Gaboru perguntou se ele veio para torná-lo Senhor Demônio, Gelmad disse-lhe que ele era muito inútil para a posição e ordenou que ele se tornasse jantar para o Sr. Orc, para que este se tornasse poderoso o suficiente para o cargo. No entanto, quando ele disse ao Orc para devorar o lagarto, ele exigiu saber como se tornaria o Senhor Demônio ao comer o cara nojento. Mas Gelmad disse que o processo era irrelevante e ordenou que ele fizesse isso de qualquer maneira. O Sr. Orc se perguntou se isso era uma armadilha e não confiaria em uma única palavra de sua boca. Então Gelmad decidiu matar Gaboru ele mesmo. Imediatamente, ele disparou uma poderosa energia, mas os homens de Gaboru sofreram o dano, determinados a protegê-lo. No entanto, Gelmad ainda não tinha terminado e preparou um novo ataque para acabar com ele, dizendo que a melhor maneira de dar algum valor à sua vida inútil era alimentá-lo ao Senhor dos Orcs. Quando ele levantou a grande energia, ela se dispersou em menores e voou em direção a Gaboru para matá-lo 100 vezes, mas Rimuru absorveu tudo e chamou de ataque fraco. Enquanto jogava poções de cura no lagarto feio, ele disse para curar seus homens de seus ferimentos. Então ele começou a banhá-los com a poção. Rimuru achou que Gaboru era corajoso, afinal, por continuar na guerra mesmo sem chance de vitória, e pensou que agora era a hora de apoiá-lo. Então ele socou o nojento para silenciar sua boca feia e o derrubou com outro golpe. Com o nojento sem vontade de revidar, Rimuru se perguntou se ele tinha algumas habilidades ocultas, mas o chutou para o chão. Rimuru exigiu saber quem era o Senhor Demônio, mas Gelmad apressou-se a implorar por apoio e lembrou ao Sr. Orc que ele o nomeou Geld. Naquele momento, o Orc lembrou que Gelmad lhe dissera que ele estava destinado a governar a Floresta Gira como o Desastre Orc. E enquanto se preparava para a posição, ele cortou Gelmad com seu poderoso cutelo e começou a devorar seu corpo. Diante de seus olhos, sua aura queimava intensamente, e o sistema informou a Rimuru que os magicules do monstro estavam aumentando rapidamente, e que ele logo evoluiria para o Senhor Demônio. Naquele instante, um vento escuro girou ao seu redor como um tornado, e o sistema anunciou que sua evolução para o Orc Desastre estava completa. Percebendo o quanto a combinação de porco e rinoceronte seria perigosa para o mundo, Rimuru soube imediatamente que não poderia permitir que ele vivesse. Nesse momento, o monstro começou a ameaçar aniquilar todas as criaturas da floresta, até que ele fosse o único restante. Os ogros pensaram que poderiam derrotá-lo, então Xion correu em sua direção e Benimaru disse a Rimuru para permitir que eles assumissem a batalha. Quando Xion saltou alto para abatê-lo, o Orc bloqueou seu ataque e a afastou, mas ela começou a avançar novamente. Com o Orc pensando que estava prestes a acabar com ela, Hakurou apareceu e o matou instantaneamente. No entanto, esse monstro não caiu, e imediatamente recolocou sua cabeça com uma habilidade de cura aprimorada. Imediatamente, Souei o prendeu com fios de aço. Então Benimaru disparou sua luz mística que cresceu em uma cobertura mágica, explodindo em uma labareda infernal. Para destruir suas chances de cura, Ranga invocou um trovão negro sobre ele. No entanto, Rimuru achou que o ataque era muito fraco e disse para descansar até recuperar seus magicules. Quando a fumaça se dissipou, eles perceberam que o Lord Orc basicamente tinha 9 vidas e a esse ponto, dificilmente poderia ser derrotado. Antes que percebessem, um Orc apareceu diante de Geld e se ofereceu como jantar. Sem hesitar, o Lord Orc começou a devorá-lo, e seus poderes aumentaram imediatamente. Mesmo assim, ele queria mais e disparou uma energia que se dispersou em dezenas. Mas Rimuru absorveu todas instantaneamente e disse aos ogros que ele assumiria a batalha. Ao chegar diante do monstro, ele disse ao sistema para prepará-lo para o modo de batalha. E naquele instante, ele desbloqueou um novo poder. Mas o Orc ordenou que o Chaos Eater o consumisse. Passando rapidamente, ele desviou de todos os ataques e cortou seu braço. Pensando que tinha uma vantagem, ele saltou sobre ele e destruiu sua lâmina. Mas Geld arrancou seu membro para equilibrar a luta. Nesse momento, uma energia massiva queimou ao seu redor, e seu braço regenerou instantaneamente. Ele disse a Rimuru que quer provar sua carne e começou a lançar luzes poderosas, mas ele absorveu tudo. Utilizando sua distração, o Orc conseguiu pegá-lo, dizendo que queria muito devorá-lo. Mas Rimuru revelou um círculo de chamas sob ele e começou a queimá-lo com chamas poderosas o suficiente para assar até o diabo.
No entanto, o Sr. Orc saiu ileso, e Rimuru percebeu que ele tem a habilidade de resistência ao fogo. Então ele disse ao sistema para recuar e afirmou que derrotaria o monstro sozinho. Quando Rimuru começou a se transformar em slime, ameaçou consumir o Orc até não sobrar nada. Imediatamente, ele derreteu sobre ele e começou a se espalhar pelo seu corpo como cola. O monstro tentou afastá-lo, mas o slime continuou se estendendo por todo o seu corpo até dominá-lo. Nas memórias de Geld, ele havia deixado sua aldeia há alguns meses para encontrar comida para seu povo faminto. Mas antes de chegar à floresta, ele ficou muito fraco e com fome, e desmaiou no chão duro. Felizmente, Gelmud o encontrou e ofereceu dar-lhe um nome e um pouco de comida se ele estivesse disposto a se tornar um Lorde Demônio. Com essa memória, Geld disse a Rimuru que não podia permitir ser derrotado, pois sua morte poderia fazer seu clã passar fome. Rimuru disse a ele que ele já estava derrotado e logo se dissolveria dentro de sua barriga. Sentindo pena do resto de seu clã, Geld se perguntou como eles sobreviveriam sem ele. Mas Rimuru disse-lhe para guardar o fôlego para o diabo, pois nenhuma desculpa esfarrapada o salvaria do inferno. No entanto, ele logo começou a sentir pena dele e disse que estava disposto a devorar seus pecados e os pecados dos outros orcs, para que pudessem entrar no Nirvana. Naquele momento, Geld se transformou em seu antigo eu e descobriu que estava dentro de um paraíso. Com sua fome saciada, ele agradeceu a Rimuru por salvá-lo e desapareceu diante de seus olhos. Quando o sistema anunciou que Geld havia entrado no além, a colina de água se dissipou, revelando Rimuru. Então, com os orcs recuperando o controle sobre suas mentes, eles decidiram acabar com a guerra, e todos celebraram sua vitória. Ao amanhecer do dia seguinte, Rimuru perguntou aos ogros se estavam prontos para voltar à sua aldeia, já que a guerra havia terminado. Mas Benimaru ofereceu sua lealdade, dizendo que desejavam continuar servindo-o como ajudantes. Xion achava que tinha o melhor trabalho do mundo, e estava feliz em fazer de seus canhões o travesseiro dele. No dia seguinte, todos os monstros se reuniram para uma reunião, perguntando-se qual punição os orcs deveriam sofrer por destruir as aldeias. No entanto, Rimuru disse a eles que não tem intenções de punir os monstros feios com cara de porco, pois achava que outra raça teria atacado outras aldeias em circunstâncias semelhantes. O Rei Lagarto achou que era um julgamento terrível e disse que os orcs mereciam no mínimo levar uma surra. Mas Benimaru disse a ele que a fome era uma motivação terrível para qualquer um. Vendo que os orcs não seriam punidos, o Rei Lagarto se perguntou em que lixo eles seriam jogados. Mas com mais de 150 mil deles restantes, Rimuru achou que eles poderiam ter um grande impacto e sugeriu que trabalhassem juntos para construir a aldeia Goblin. Um porco feio perguntou por que Rimuru estava disposto a aceitá-los na nova cidade que estavam tentando criar. Então Rimuru lhes disse que era a única maneira de manter suas mãos ociosas longe de encontrar um demônio pior do que Gelmud. Esta foi a melhor notícia que os monstros feios já tinham recebido, e eles agradeceram a Rimuru por lhes dar uma chance de redenção. Traine disse que estava satisfeita com a decisão e estava disposta a compartilhar a abundância da floresta para que os orcs tivessem comida. Como guardiã da floresta, ela disse que decidiu nomear Rimuru como chanceler da Floresta Gira. Com todos os clãs concordando com o anúncio, Rimuru decidiu aceitar a posição de chanceler. Após a reunião, enquanto os ogros começavam a sair, um monstro orc começou a pedir perdão. No entanto, Benimaru não tinha desejo de comer carne de orc e achou que executá-lo seria um desperdício de seus talentos de luta. Então, no dia seguinte, Rimuru decidiu fazer do orc o novo líder do clã, e o nomeou Glenn, em homenagem ao antigo líder deles. Naquele momento, uma luz mística brilhou ao seu redor enquanto ele evoluía para o Rei Orc, e mais tarde naquele dia, Rimuru começou a nomear todos os orcs sobreviventes, antes de cair novamente no modo de sono. Em poucos meses, os orcs aprenderam a construir casas e estavam rapidamente se tornando profissionais. E com sua força massiva, eles conseguiram montar estruturas 2 vezes mais rápido. Eles conseguiram construir um aqueduto, e até fizeram banheiros com descarga, com sistemas de água e esgoto, graças à experiência de Rimuru como empreiteiro em sua vida passada. E à medida que os meses continuavam a passar, Rimuru pensava que estavam mais perto de construir sua cidade dos sonhos. Enquanto Rimuru apreciava a bela vista, Suei apareceu diante de seus olhos e disse-lhe que vários cavaleiros estavam se dirigindo para a cidade. Então, eles começaram a se apressar e logo perceberam que os cavaleiros eram liderados pelo rei-herói dos anões. Rimuru pensou que a presença dele provavelmente causaria problemas na cidade, e disse a Benimaru para evacuar todos se uma guerra estourasse. Quando o rei pousou diante deles, Shidin apressou-se para recebê-lo, mas o rei perguntou por que seu rosto parecia pior do que lixo humano. Rimuru decidiu se apresentar como o chanceler da floresta, esperando ganhar um pouco de respeito com seu título, e se transformou em humano. Quando ele perguntou se o rei tinha se perdido, o rei disse que queria descobrir quem ele realmente é e estava procurando expô-lo com o poder de sua espada. Então Rimuru aceitou o desafio e estava pronto para chutar o traseiro do rei até Kentucky. O rei disse que ele seria declarado vencedor se conseguisse bloquear todos os seus ataques, e naquele momento o espírito da árvore apareceu diante deles, dizendo que serviria como testemunha do concurso. Mas os cavaleiros se perguntaram por que uma criatura mítica estava se revelando para eles.
Rimuru disse ao rei que iria bater nele até que ele não conseguisse mais andar. Mas o rei achava que ele era inútil demais para fazer qualquer coisa, e disse que ele diria o que ele quisesse se ele conseguisse vencer. Imediatamente, Rimuru começou a golpear com sua espada e tentou atacar pela retaguarda, mas o rei o afastou. Com toda a sua força, ele derrubou Rimuru, e percebeu que o rei era forte afinal. Ao assumir uma postura familiar, Rimuru reconheceu como o trovão do céu e da terra. Imediatamente o rei desapareceu e quase cortou seu rosto, mas Rimuru conseguiu prever seu próximo ataque e bloqueou instantaneamente, deixando todos chocados. O rei ficou impressionado com sua habilidade, e Trainee declarou Rimuru o vencedor. Enquanto embainhava sua espada, o rei pediu desculpas por atacá-lo e se perguntou como ele conseguiu ver através de sua maior habilidade. Rimuru disse a ele que tinha aprendido com seu mestre de espada, e naquele momento, Hakuho se revelou como o mestre. O rei o reconheceu como seu antigo professor e ficou feliz em vê-lo novamente. Naquela noite, durante o jantar, o rei pediu a Rimuru para firmar um tratado com ele, já que a floresta estava rapidamente se tornando uma cidade própria. Com a velocidade de seu crescimento, ele pensou que era apenas uma questão de tempo, antes que eles superassem outras cidades e se tornassem a mais poderosa de todo o mundo. Então Rimuru aceitou sua oferta e decidiu nomear sua nova cidade Federação Jura Tempest, inspirando-se em seu próprio nome e na floresta. Com todos encantados com o novo nome, Higuchi sugeriu que nomeassem sua vila-cidade Capitólio Rimuru. No entanto, Rimuru achou que o nome era péssimo e tentou objetar, mas Shin e Benimaru disseram que era um nome perfeito, então o rei e Rimuru apertaram as mãos para marcar sua nova parceria. Mas alguns dias depois, o rei voltou à aldeia dizendo que tinha trazido um presente, enquanto os cavaleiros jogavam Vesta no chão. Com todos em choque, o rei disse que tinha expulsado Vesta do palácio por ser muito inútil, mas esperava que eles o tornassem menos inútil do que ele é. O rei disse a Vesta para fazer dessa cidade em crescimento seu novo lar e esperava que ele não continuasse sendo um fracasso inútil, então Vesta prometeu fazer o seu melhor. Enquanto implorava pelo perdão de Kaijin, ele disse que estava disposto a se tornar seu escravo. Kaijin achou que seus talentos seriam úteis e pediu a Rimuru para aceitá-lo, já que ele nunca poderia dizer não de qualquer maneira. Então Rimuru o acolheu na cidade, e Vesta prometeu parar de ser um idiota. Enquanto todos assistiam o rei voar de volta para seu reino, Rimuru percebeu que o idiota feio Gabiru também havia aparecido em sua cidade. Quando Shin ameaçou cortar sua cabeça feia, ele disse que tinha boas intenções e estava disposto a provar sua lealdade. Naquele momento, a irmã dele apareceu, pedindo a Rimuru para aceitá-lo na cidade, já que ele estava falido e sem teto. Com Rimuru incapaz de dizer não a ninguém, ele decidiu aceitar até mesmo esse idiota gordo. Mais tarde naquele dia, Rimuru decidiu nomear a irmã de Gabiru e seu séquito com nomes repugnantes que nem deveriam existir em um mundo Isekai. Quando Gabiru começou a ficar com ciúmes, Rimuru disse-lhe que seu nome inútil era suficiente para ele. No entanto, suas palavras desbloquearam um novo poder dentro dele, e ele brilhou com uma luz dourada, substituindo seu nome naquele instante. Depois, Rimuru nomeou sua irmã e seus companheiros, e eles evoluíram para Dragoneutes. Em sua nova forma humanoide, Rimuru disse a Souei para treiná-los em grandes guerreiros, mas ele se perguntou se isso seria mesmo possível. Ao mesmo tempo, eles abriram um laboratório para Vesta na caverna, para que ele tivesse toda a liberdade que desejasse para realizar seus experimentos inúteis. Enquanto isso, em uma cidade distante, 4 grandes lordes demônios observavam Rimuru dentro de um orbe enquanto ele comia o Sr. Orc. Uma lorde demônio, Milin, achou que Rimuru era um desafiante digno e disse que estava ansiosa para conhecê-lo pessoalmente. Outro senhor demônio, Clayman, tentou lembrá-la de que deveriam ficar longe da floresta, tendo concordado com isso há alguns séculos. Mas ela disse para ele beijar a bunda branca dela e voou pela janela. Ao mesmo tempo, Rimuru sentiu uma enorme massa de poderes mágicos se dirigindo para sua cidade e saiu apressado na esperança de parar a criatura antes que fosse tarde demais. Nesse momento, uma luz caiu no chão e o impacto da queda espalhou uma grande poeira pela floresta. Quando a poeira se dissipou, Milin começou a se apresentar, e Rimuru percebeu que ela era uma Lorde Demônio. Ela disse que veio conhecê-lo, tendo ouvido que ele era o mais forte nesta cidade. Logo, ela começou a cutucá-lo como um balão nojento, pensando que ele poderia estourar. Quando Rimuru se perguntou como ela descobriu que ele era o mais forte, ela lhe disse que seu olho de Milin podia revelar o nível de Magicules de todos, mesmo quando tentavam escondê-lo. Rimuru pensou em verificar as estatísticas dela, mas achou que era uma perda de tempo, já que ela era totalmente plana e não tinha enredo para sustentar a história. Quando ele se perguntou se ela queria algo, ela disse que só veio se apresentar. Naquele instante, Shin saltou sobre ela com sua lâmina, e Hanga afastou Rimuru. Quando Shin desceu com sua espada, o chão desmoronou, mas Milin pegou sua lâmina e a lançou de lado. De repente, fios de aço a prenderam, e Souei disse a ela que era impossível escapar de seus fios. Imediatamente, Benimaru lançou uma energia mística, e ela explodiu instantaneamente, prendendo a garota dentro.
No entanto, Milin destruiu a cobertura, dizendo que eles eram fracos e inúteis. Ao liberar um vento poderoso, destruiu tudo à vista, criando um buraco enorme no chão. Com Shin ferida, Rimuru disse a ela para descansar um pouco. Benimaru tentou dizer-lhe para fugir, mas ele jogou-lhe uma poção de cura e disse que nunca os abandonaria. Ao decidir desafiar Milin, ela achou que ele era muito fraco e feio, mas ele disse-lhe que a derrotaria com um único ataque. Vendo isso como um desafio emocionante, ela disse-lhe que ele deve tornar-se seu ajudante se não conseguir derrotá-la. Então ele concordou. Naquele momento, o sistema disse a ele que ela era 10 vezes mais forte do que ele, mas Rimuru achou que seu plano brilhante era suficiente para derrotá-la. De repente, ele convocou uma luz dourada e avançou diretamente para ela, enfiando-a em sua boca. O sabor delicioso da comida fez com que ela perdesse a cabeça, e ela começou a pedir mais um pedaço da carne dele. Ele disse para ela admitir a derrota e prometeu oferecer o resto da comida em troca. Era o mel que ele encontrou na floresta, mas Milin achou que sua vida acabaria se não pudesse provar o mel dele novamente. Então, ela sugeriu que chamassem de empate e prometeu nunca atacar ninguém da cidade deles. Isso era o que Rimuru desejava ouvir, mas ele achava que o cérebro dela era mais vazio do que uma concha velha. Então ele deu a ela seu mel e concordou em chamar o concurso de empate. Alguns minutos depois, enquanto ela começava a devorar todo o mel dele, Rimuru se perguntava quando ela iria embora, com medo de que ela sugasse todo o seu mel. Quando ela lhe perguntou se ele já havia pensado em se tornar um senhor demônio, Rimuru disse que não tinha o menor interesse na posição, pois achava que era totalmente irrelevante. Chocada com suas palavras, ela se perguntou por que ele achava que a posição era lixo. Então ele disse a ela que todo dia já era um pesadelo, e que ter um monte de inimigos só pioraria sua vida. Quando ele começou a sair, ela o segurou e exigiu saber o que ele faz para viver. Ela não conseguia entender como alguém poderia ter mais inimigos do que um senhor dos demônios, e não o soltaria sem ter uma resposta, mas ele se perguntava por que ela não saía logo do seu caminho. Enquanto ela ficava zangada como uma criança mimada, Rimuru finalmente concordou em revelar tudo sobre si mesmo e mostrar a ela a cidade, mas a alertou para se comportar bem. Os ogros pensaram que Rimuru era um cara incrível por domar um senhor demônio, e Benimaru ficou feliz por encontrar uma cópia barata de Andrew Tate. Nesse momento, Gabiru apareceu e começou a se perguntar quem era aquela pessoa de cara feia. Mas ela o acertou com um soco que o fez cair na cidade. Quando parecia pronta para destruí-lo, ela lhe disse que estava de bom humor hoje, e que essa era a única razão pela qual estava poupando sua vida. Mas Gabiru já tinha visto toda a sua vida passar diante de seus olhos. Esperando restaurar a paz, Rimuru disse a Milin para parar de bater nas pessoas como uma adolescente mal-humorada, mas ela disse que estava apenas dizendo olá. Mais tarde naquele dia, Rimuru decidiu apresentá-la a todos, mas eles ficaram chocados ao ver um senhor demônio dentro da cidade e acharam que Rimuru era um gênio por fazer amizade com uma tirana conhecida. Nesse momento, Milin revelou que começaria a viver na cidade como convidada especial e perguntou se Rimuru se tornaria seu amigo, mas ele achou que a amizade dele seria irrelevante, já que ela não tinha um enredo sólido a ser desenvolvido. No entanto, quando ela começou a fazer beicinho como uma criança irritante, ele decidiu concordar. Naquela noite, enquanto tinham uma reunião, Kaijin começou a dizer a Rimuru que a presença de um senhor demônio na cidade faria com que os outros senhores ficassem com ciúmes e tentassem destruí-los. Benimaru achou que Milin seria considerada mais poderosa que os outros e disse que isso só levaria a uma guerra com os outros senhores demônios. No caso de uma guerra, Rigurd disse que Rimuru seria responsabilizado por isso, por ter levado Milin à cidade deles. Mas Hakuho achava que provavelmente estariam mais seguros com ela por perto. Em uma cidade distante, o Senhor do Reino começou a se perguntar quem Rimuru realmente era, então seu assistente, Fusi, sugeriu que visitassem a cidade Goblin e descobrissem por si mesmos, até mesmo dizendo que poderiam eliminar Rimuru se ele se revelasse uma ameaça. Então, mais tarde naquele dia, ele disse aos 3 aventureiros inúteis que eles iriam visitar o Rei Slime juntos. Enquanto isso, na cidade Goblin, Rimuru se perguntou se Vesta estava começando a fazer progresso com seus experimentos. Então Vesta lhe disse que conseguiu fazer um cristal de comunicação e, através dele, foi capaz de informar ao Rei dos Anões que Milin agora era uma convidada em sua cidade. Após um momento, Vesta revelou a poção de cura que conseguiu fazer com a amostra do slime de Rimuru, e quando Rimuru a avaliou, o sistema revelou que era igual à poção de cura de Rimuru. Rimuru sugeriu que começassem a vendê-los por um bom dinheiro, mas Kaijin achou que seria um desperdício perfeito de seus recursos e sugeriu que reservassem as poções para situações de vida ou morte. Vesta disse que poderiam produzir poções de baixa qualidade para vender, certo de que ganhariam tanto dinheiro quanto com as originais. E Kaijin disse que até o Reino dos Anões se beneficiaria desse comércio. Enquanto começavam a sair da caverna, eles notaram uma explosão na cidade, então Rimuru imediatamente voou para o local. Antes de chegar ao ponto, Sueli disse que um encrenqueiro havia chegado à cidade, mas Milin havia nocauteado o cara. Ao encontrar os outros, Rimuru percebeu que o rosto feio de Rigurd já estava queimado. Rigurd tentou lhe dizer que não havia com o que se preocupar,
mas Rimuru achou que seu rosto era assustador o suficiente e o banhou com uma poção de cura. Quando viu o encrenqueiro, percebeu que o feioso merecia ser nocauteado. Milin disse a ele que ela tinha lhe dado uma lição, esperando que ele fechasse sua boca suja na próxima vez. Quando o canalha chegou pela primeira vez, ele se apresentou como Fóvio, um dos bestialistas do Senhor Demônio Querian, dizendo que era o guerreiro mais forte em seu exército. Ele tentou sugerir que o fizessem rei e derrubou Rigurd com um golpe de fogo antes que ele pudesse desafiá-lo. No entanto, Milin apareceu envolto em uma aura flamejante, pronta para queimar a bunda feia dele. Beast-Ketir tentou liberar sua chama, mas ela o derrubou com um golpe, causando a explosão. Rimuru achou sua ação imprudente e se perguntou por que ela não tentou ser uma mediadora em vez disso. Decidindo não dar a ela nenhum crédito, ele a acusou de perturbar a paz de todos, mas ela tentou dizer a ele que tinha salvado a droga da cidade deles. Mesmo assim, Rimuru estava determinado a provar que ele era o responsável e disse a ela que não receberia almoço. Milin achou seu castigo terrível e quase destruiu o encrenqueiro como vingança, mas Rimuru a deteve a tempo. E logo, ela estava almoçando em seu escritório como uma criança feliz. Rimuru exigiu saber por que o encrenqueiro Cara de Pau havia aparecido em sua cidade, mas o cara o chamou de slime de baixo escalão que não merecia uma resposta. Rimuru disse que sua resposta decidiria se tornariam inimigos ou aliados, e se perguntou se o cara feio estava disposto a enfrentar as consequências de suas ações. O cara achava que ele estava blefando, e se perguntou como ele hipnotizou todos na cidade para se tornar seu senhor. Rimuru lhe disse que ele era senhor da floresta e poderia facilmente declarar guerra ao reino inútil deles. Percebendo que provavelmente não tinham chance em uma guerra, o cara decidiu lhe contar que o Senhor Demônio o havia comandado a buscar novos soldados que se juntariam ao seu exército. Rimuru percebeu que os senhores demônios restantes estavam começando a reconhecer sua cidade como uma ameaça. Então ele mandou o cara de merda sair imediatamente. Com todos em choque, ele disse que o cara era tão inútil que nem mesmo outro anime isekai o aceitaria. Então ele mandou ele cair fora e ordenou que o Senhor dos Demônios aparecesse pessoalmente quando quisesse uma reunião. Quando o encrenqueiro foi embora, Rimuru pediu a Milin que revelasse tudo o que sabe sobre o Senhor dos Demônios Carrion, para quem o idiota trabalha. Milin disse a ele que todos os Lordes Demônios prometeram não se meter nos assuntos uns dos outros e que ela não poderia falar merda sobre eles. Rimuru tinha certeza de que poderia fazê-la contar tudo, e disse que, já que eles se tornaram amigos, todos os seus segredos deveriam ser igualmente dele. No entanto, quando ela não conseguia se decidir, ele disse que lhe ofereceria um presente. Então o idiota concordou animadamente, e depois de um momento, ela revelou seu plano com os outros Lordes Demônios de usar Gelma para criar um falso Lorde Demônio que poderia ser facilmente morto, pois estavam entediados demais para fazer qualquer outra coisa. Rimuru pensou que ele seria o próximo alvo por arruinar o plano deles, mas Xion disse a ele que o apoiariam na batalha. Enquanto isso, na floresta, um jovem grupo de viajantes estava indo para a cidade Goblin para encontrar Rimuru, na esperança de iniciar uma guerra. No entanto, eles logo começaram a sentir um monstro poderoso na floresta. Usando sua habilidade de visão distante, o líder Yun percebeu que alguns aventureiros estavam prestes a ser devorados por uma aranha gigante. Nesse momento, os aventureiros inúteis começaram a correr em direção a eles, e o monstro logo apareceu entre as árvores. Imediatamente, Yun ordenou que seus homens se posicionassem em formação e disse a outro para lançar um feitiço de fortalecimento nele. Enquanto se preparava para matar o monstro, Gobta apareceu com sua equipe de novatos. Surpreso ao ver os aventureiros, ele decidiu matar a aranha, e num piscar de olhos ele já tinha retirado toda a carne dela e logo começaram a cozinhá-la em uma panela gigante. Dentro do escritório particular de Rimuru, ele se apresentou aos cavaleiros da cidade e se perguntou por que eles vieram para sua cidade. Yun achou que Rimuru não merecia uma resposta e exigiu saber por que toda a cidade o trata como um deus quando ele era apenas uma gosma nojenta. Imediatamente, Xion deu um tapa na cabeça dele por desrespeitar seu mestre, mas Rimuru o curou instantaneamente. Ele disse que deseja ter um bom relacionamento com todos os humanos e esperava que eles se tornassem parceiros como com o reino dos anões. Confuso e em choque, Vesta lhes disse que ele mudou de lado para o time vencedor, e Rimuru lhes disse que eles poderiam investigar a cidade o quanto quisessem. Tendo dito isso, ele se perguntou se outras cidades haviam descoberto que ele derrotou o Sr. Orc. Mas Fuse lhe disse que o rei havia escondido a notícia de todos. Aliviado com a notícia, Rimuru disse a Yun que quer que ele faça o papel de herói e leve o crédito por derrotar o Sr. Orc. Ele disse que o considerariam menos uma ameaça se todos pensassem que ele apoiava o matador de orcs, e Yun achou que fazia todo o sentido. Naquela noite, enquanto assistia ao belo pôr do sol, Yun começou a dizer a Rimuru que havia julgado mal a cidade deles e pensava que eram todos pessoas pacíficas. Naquele momento, ele decidiu jurar lealdade, dizendo que obedeceria apenas às suas ordens. Enquanto isso, em um castelo distante, o Lorde Demônio Clayman recebeu uma deusa misteriosa, Tyr, em seu escritório, perguntando-se se ela havia espionado com sucesso o reino próximo. Ela disse a ele que sim, mas sugeriu que descobrissem por que Milin estava escolhendo ficar com Rimuru. Depois que Clayman concordou, ela começou a dizer que outros Lordes Demônios não tinham desejo de atacar a cidade crescente de Rimuru.
No entanto, Tear achava que um dos Lordes Demônios provavelmente estava tramando uma guerra e pretendia reviver o Charybdis. Clayman lembrou que era um monstro poderoso que poderia destruir o mundo deles, então ele disse para ela encontrar o selo do monstro, na esperança de revivê-lo antes de qualquer outra pessoa. Naquele instante, Tear desapareceu no chão, mas Clayman se perguntou quais cidades ele destruiria após ganhar controle sobre o monstro. Coloque seu coração em chamas, vá além dos seus limites e assista a este próximo vídeo.